caros estudantes, bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Práticas para o Ensino de Biologia. E hoje nós vamos começar com uma temática bastante importante, interessante, que permite várias reflexões. Então, o tema da nossa aula de hoje é conhecimento pedagógico do conteúdo e a sua construção nas práticas de ensino. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como esse conhecimento docente de vocês, estudantes, está sendo construído ao longo das nossas disciplinas. Bom, então quais são os objetivos desta aula? Primeiramente, compreender os conhecimentos base propostos por um autor bastante importante da área, que é o Schumann e colaboradores, com destaque justamente para o conhecimento pedagógico do conteúdo. Em um segundo momento, a gente vai reconhecer a importância da disciplina que a gente está vivenciando agora, né, das práticas de ensino, para a construção desse PCK, relembrando algumas coisas que nós já vivemos aqui nessas disciplinas. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que pensar um pouquinho é sobre o que seriam esses conhecimentos docentes, né? Então, a gente sabe que toda profissão ela tem um conjunto, um corpo de conhecimentos que caracterizam os profissionais daquela área. E esses profissionais estão, então, habilitados para poder exercer a sua função, a sua profissão. Acontece a mesma coisa com os conhecimentos docentes, né? Como está colocado aqui por Marcelo. Então, a gente pode dizer que toda profissão possui um corpo de conhecimentos característicos, né? Que a delimita e identifica os seus agentes, ou seja, os seus profissionais, como possuidores desses conhecimentos e dessa forma garante que possam exercer essa profissão perante a sociedade. Vamos pensar agora um pouquinho mais na questão das pesquisas na formação docente, que é justamente a nossa área, né, o que a gente está trabalhando aqui. Bom, então, existem diversos profissionais, né, diversos pesquisadores atuando nessa área, e a gente já falou sobre alguns deles. Por exemplo, Schoen, que ele nos traz a questão do professor reflexivo, né, dos processos reflexivos. Tardif, que enfoca os saberes docentes. E também já falamos um pouquinho do Schumann, que traz a questão dos conhecimentos docentes. Pessoal, será que existem diferenças entre saberes e conhecimentos? Bom, primeira coisa é que ele já tem uma raiz teórica diferente, né? Claro que eles têm muitas semelhanças, mas a gente pode dizer que os saberes são um conjunto de práticas sociais que não chegam a uma sistematização, mas que orientam nossos juízos e muitas de nossas ações cotidianas. Assim, a gente pode dizer que os saberes, eles são mesmo um produto de práticas sociais. Já os conhecimentos, eles trazem uma organização desses produtos sociais, né, de uma forma bastante sistemática, racional e na atividade científica. Então, o conhecimento tem aí suas diferenças em relação aos saberes. E por que a gente está escolhendo falar um pouquinho mais, né, das ideias do Schumann e dos conhecimentos propriamente ditos? Porque na sua obra, esse autor, ele tende a igualar o status da produção do professor, né, na sua prática de conhecimentos e daqueles conhecimentos que são produzidos na academia. Então, isso traz uma grande valorização para o profissional. Além disso, pessoal, tem uma questão que é muito importante dentro do trabalho do Schumann. Ele coloca um desses conhecimentos como central na atividade do professor, que é o conhecimento que a gente chama conhecimento pedagógico do conteúdo. Ele ainda é usado muito a sigla em inglês, que é PCK, né, porque é uma sigla bastante utilizada, que significa Pedagogical Content Key Knowledge. Bom, então, seguindo aqui, é importante a gente saber que dentro, né, dos conhecimentos propostos por diferentes autores, o Schumann traz uma classificação desses conhecimentos.
Isso é importante porque isso nos ajuda, né, a ter um norte do que é importante, né? Quais são esses conhecimentos que o professor precisa ter para poder atuar. Bom, primeiro ele traz uma série de conhecimentos que estão muito arraigados no conteúdo, né? Porque diferentemente de alguns outros autores, o Schuman coloca que é muito importante o professor ser bem informado naquele conteúdo. E por isso mesmo é tão importante a gente estar falando isso aqui nessas disciplinas que são de prática, né? Então vocês devem ter percebido que ao longo das nossas disciplinas a gente foca, sim, aspectos pedagógicos, mas sempre de uma forma muito relacionada ao conteúdo biológico, né? A gente fez isso em práticas e até em outras disciplinas, já como planejamento, a própria didática, né, a partir da aula 9. Então, a gente sempre está puxando e fazendo essa relação entre a pedagogia e o conteúdo. Então, quais seriam aqueles conhecimentos mais relacionados ao conteúdo? Primeiro, o conhecimento do próprio conteúdo em si, né, que são as questões, os assuntos específicos da nossa área, no caso biologia. Conhecimento, então, do currículo, né? Então, como esse conhecimento mais do conteúdo se relaciona aí com outros, e o conhecimento pedagógico do conteúdo também, ele está envolvido aí nessa questão de conhecimentos bem relacionados a conteúdo. Além disso, a gente tem os conhecimentos da pedagogia em geral, que vão conversar com os outros, um conhecimento bem importante que é o conhecimento das características do aluno, né? Então, a gente tem falado muito das dificuldades do aluno, como ele recebe as informações. Também a necessidade de pensar no contexto, conhecer o contexto onde aquele aluno e o professor estão inseridos, né? Então, coloquei aqui uma figura ilustrativa aí que tem um gap, né, um vão entre a escola pública, por exemplo, o que acontece lá na academia. Então, para o Schuman, não adianta nada um acadêmico que está na universidade inventar altas teorias que não se aplicam no contexto. Pessoal, uma coisa bem interessante é que justamente esses dois conhecimentos aqui, né, o do aluno e o do contexto, costumam ser aqueles conhecimentos em que os estudantes de licenciatura, como vocês, eles ficam mais inseguros, né? E isso faz sentido. Por quê? Porque aqui na academia, né, no nosso caso, no curso de licenciatura, a gente fala muito dos conteúdos conceituais, fala do conteúdo pedagógico, até do aluno a gente tem tratado bastante, mas na prática acaba sendo diferente, né? Principalmente quando essa questão do aluno e do contexto se juntam. Então é bem interessante porque na maioria dos artigos que pesquisam os conhecimentos docentes, os que são mais frágeis normalmente nos licenciandos são esses, né? E que faz sentido mesmo. Depois que um professor mais experiente vai para a prática, acaba sabendo lidar melhor com isso. Bom, e por último, é muito importante também ter ideia dos conhecimentos dos objetivos, das finalidades e dos valores educacionais, né? Bem como seus fundamentos. Para que eu quero ensinar? Então, isso é bem importante nesse contexto geral. Pessoal, então agora vamos ver com mais detalhes o que é o PCK. Pensar um pouquinho na definição desse PCK segundo o Schuman, né? Então, aqui a gente tem uma definição que o PCK seria um amálgama, ou seja, aquela liga especial entre o conteúdo e a pedagogia. E é uma característica que pertence unicamente ao professor, né? Por quê? Um especialista, um biólogo, um bacharel, ele entende muito do conteúdo, mas ele não consegue necessariamente juntar isso com a parte pedagógica. E isso é o que faz a diferença na questão do professor, né? Aqui no que vocês estão se formando. Então, aqui a gente tem justamente uma representação disso, né? Também, segundo o Schuman, o PCK é aquele conhecimento que vai além do conhecimento da matéria, né, da disciplina em si, e chega na dimensão do conhecimento da matéria para o ensino. Então, existe esse percurso do conhecimento acadêmico para o conhecimento a ser ensinado, o conhecimento que vai efetivamente ser ensinado em sala de aula.
Pessoal, outra definição, né, outra, na verdade, explicação do Schumann que eu acho bem interessante é quando ele fala, né, que o PCK, ele contém as formas mais úteis de representação de ideias, analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos e demonstrações. Então ele diz, né, que em última instância são os modos de representar e formular o tópico que o faz compreensível para os demais. Ou seja, o PCK é a característica do professor, o conhecimento do professor que permita que ele realmente ensine um determinado conteúdo, no nosso caso, os conteúdos da biologia. Então, aqui eu estou ilustrando para vocês, né, algumas dessas colocações do Schumann. Então, por exemplo, no conteúdo de biologia celular, que a gente vai tratar aqui na disciplina, existe uma analogia que é muito frequente, que é entre a célula e o funcionamento de uma cidade. Então, também a gente usa muitas imagens, como a gente pode ver aqui, a imagem da célula, né, do cromossomo, do DNA, e a gente usa muitas estratégias. Então, por exemplo, aqui na disciplina a gente vai fazer extração do DNA do morango. Em outras disciplinas, a gente já usou, por exemplo, a construção de herbário, que é representada aqui também nessa tela. Então, o PCK, ele está intimamente relacionado mesmo com as coisas que a gente tem feito aqui nas nossas disciplinas, que são justamente subsidiar a atividade do professor. Pessoal, e uma coisa que eu acho muito importante também que o Schumann coloca, é que não existe nada muito simples nesse campo, né? Então, dessa forma, o professor precisa ter em mãos um verdadeiro arsenal de formas alternativas de representação, algumas das quais derivam da pesquisa, enquanto que as outras têm origem no saber da prática do professor. Então, é justamente isso que a gente faz aqui nas nossas aulas de prática de ensino, né, pessoal? De biologia. A gente trabalha diferentes estratégias, ideias, explicações, para que vocês possam ter aí esse arsenal do bem, né, que o Schumann fala, e quando forem, então, para a sala de aula, possam usar isso, né? Nem sempre o mesmo instrumento vai dar certo para vários alunos, então é importante pensar em todas essas questões. Pessoal, então aqui eu estou trazendo, na verdade, um mosaico para a gente recordar algumas coisas que a gente tem feito, né, nas disciplinas de prática. Então, por exemplo, acabei de falar da questão do herbário, né, com o morango. A gente, na mesma disciplina, na prática 1, a gente fez aquela aula da botânica vai na feira, né, por exemplo. Aqui é uma representação do herbário. A gente ainda incentivou vocês a irem conhecer coleções biológicas, né? Além das botânicas, também de animais. A gente teve muitas entrevistas. Por quê? Porque é importante falar com o outro, ter novas visões, né? Assim a gente também vai incrementando o nosso PCK. Muitos instrumentos, jogos, a gente conversou bastante sobre isso. Na nossa aula de prática 2, a gente fez lá o terrário, né? Espero que o terrário de todo mundo esteja crescendo, esteja bem. A gente já fez trabalhos de campo, que também está bem relacionado com os conteúdos de ecologia. Aulas como essa, né, que são aulas mais teóricas que acabam subsidiando a prática. E aqui no último quadrante eu estou exemplificando uma aula que nem foi de biologia, foi de ciências, quando vocês ainda estavam lá no núcleo básico, né? Então vejam quantas coisas a gente já foi fazendo aqui ao longo da prática. E a gente vai ter nessa semana um fórum bem interessante para vocês se manifestarem e pensarem um pouquinho sobre como foi essa construção, né? Então eu estou trazendo 2 temas, um tema que a gente já abordou bastante nas práticas, né, que é o ensino mais relacionado à botânica, e outro ensino de biologia celular. Então eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso, acho que vai ser uma participação bem interessante. Pessoal, e como eu já falei na apresentação da disciplina, mas só para reforçar, agora na nossa prática 3, nós vamos então abordar novos conteúdos, principalmente relacionados à biologia celular e molecular e genética, né? Então são temas que são ditos muito abstratos e que trazem uma série de problemas.
Vamos falar bastante sobre práticas de laboratório. Então, a gente vai realizar junto extração de DNA, observação de mitose, né, em raiz de cebola. Vamos falar sobre modelos, por exemplo, modelo de DNA, modelo celular, o uso de massinhas, né, para criar processos como a meiose, por exemplo. Vamos pensar novamente em jogos e simulações bem lúdicas, muitas delas relacionadas à hereditariedade, que é um tema complicado, e também ao uso das TICs, tecnologias da informação e comunicação. Bom, pessoal, e agora, como sempre, né, vocês têm uma série aí de atividades para fazer. Então, vamos pontuar e lembrar quais vão ser essas atividades. Estou falando lembrar porque tem tudo isso detalhadamente lá no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Mas eu já queria apresentar aqui para vocês. Pessoal, vocês vão fazer em casa uma extração caseira de DNA, que é uma atividade muito interessante. Vão fazer um modelo celular, vão fazer uma representação usando massinha. Nossa, professora, tudo isso... Calma, nem todas essas atividades são obrigatórias, mas claro que a gente incentiva quem puder a fazer, né? A gente vai ter diversos sites para explorar. Nessa disciplina, especialmente, a gente tem fóruns muito interessantes. E ao longo da disciplina, pessoal, aqui eu queria destacar bastante. Vocês vão colocar todo o PCK que vocês estão construindo para trabalhar, porque a gente vai fazer uma sequência didática. Tá? Eu escolhi um tema que a gente já tem trabalhado, que eu acho que é uma situação um pouco mais confortável, mas além da sequência, vocês vão fazer um recurso didático original, né? Então, vocês vão elaborar ao longo da nossa disciplina. E é claro, como sempre, explorar os artigos, capítulos de livros, protocolos, animações e muitos outros recursos que a gente tem disponíveis. Pessoal, espero que vocês gostem da disciplina. Hoje é a nossa primeira aula e espero vocês na nossa próxima aula. Obrigada!